instrumento que permite aos trabalhadores com vínculo de emprego público, afetos a organismos e serviços da administração pública regional, direta ou indireta, decidir como aplicar determinada verba. Nesta edição, a verba disponível para a apresentação de ideias por parte dos trabalhadores é de 50.000 euros. No entanto, cada ano de proposta não pode ultrapassar o montante máximo de 15.000 euros. Para além disso, as ideias apresentadas a esta edição devem ser direcionadas a 4 áreas temáticas disponíveis nesta edição: a área do ambiente de trabalho, da responsabilidade social, do redesenho de serviços públicos e da sociabilidade. Relativamente à área do ambiente de trabalho, podem ser apresentadas ideias de aquisição de equipamento e mobiliário para melhoria da segurança, ergonomia ou conforto de espaços de trabalho. Na área da responsabilidade social, podem ser apresentadas ideias de voluntariado social, cultural ou ambiental, bem como iniciativas de redução da pegada ecológica. Em relação à área de redesenho de serviços públicos, podem ser apresentadas ideias que identifiquem um problema num serviço prestado pela administração pública regional, para que este possa ser redesenhado através de metodologias de design thinking, de forma a gerar soluções inovadoras. Por fim, relativamente à área da sociabilidade, podem ser apresentadas ideias que promovam a partilha do conhecimento não formal, como por exemplo hobbies, bem como de convívio entre colegas na sua organização. Relativamente ao calendário desta edição do Orçamento Participativo da Administração Pública Regional, o mesmo é composto por 5 fases, que decorrem entre os meses de maio e outubro. A primeira fase iniciou-se no dia 1 de maio e termina no dia 31 do mesmo mês, e é ao longo desta fase que todos os trabalhadores podem então apresentar as suas ideias através da plataforma eletrónica op-apr.azores.gov.pt, individualmente ou em equipa. Terminada a fase da apresentação de ideias entre os dias 1 de junho e 7 de julho, os colegas das equipas técnicas vão então fazer uma análise às ideias apresentadas pelos trabalhadores na primeira fase. Nessa análise, vão verificar se as vossas ideias cumprem os critérios fixados para esta edição. Mais à frente também já vos falarei desses critérios. Também durante esta fase poderá existir uma interação entre os colegas das equipas técnicas e os trabalhadores proponentes das antepropostas, em momentos que possam ser necessários alguma informação extra complementar à vossa anteproposta. Após a fase da análise técnica, no dia 8 de julho serão então divulgadas as listas provisórias das antepropostas rejeitadas e das antepropostas que cumprirão os critérios e, por isso, passaram a proposta. Após a divulgação dessas listas, entre os dias 8 e os dias 11 de julho, podem reclamar dessa avaliação. Mais à frente também já vos falarei como é que podem proceder a essa reclamação. Terminada então esta fase, no dia 16 de julho são então divulgadas as listas definitivas das antepropostas rejeitadas, ou seja, das antepropostas que não cumpriram os critérios desta edição e por isso não deram origem a uma proposta, e também das antepropostas que cumpriram todos os critérios e por isso originaram uma proposta. Após então a divulgação dessas listas entre os dias 16 de julho e 30 de setembro, é então a fase da votação, pelos trabalhadores nas propostas disponíveis. Terminada a fase da votação, são então contabilizados os votos de todas as propostas e a partir do dia 1 de outubro são divulgadas, as propostas vencedoras desta edição do Orçamento Participativo da Administração Pública Regional. Quem é que pode participar? Todos os trabalhadores com vínculo de emprego público, afetos a organismos e serviços da administração pública regional, direta ou indireta, e podem participar individualmente ou em equipa, ou seja, com mais do que um colega. Para além disso, hum, podem então apresentar ideias não só a uma área temática, podem apresentar mais do que uma ideia e às diferentes áreas temáticas. Podem ainda não só apresentar ideias direcionadas ao vosso serviço, como também podem apresentar ideias direcionadas a outro serviço da administração pública regional, direta ou indireta. Como é que o podem fazer?
Devem então aceder à plataforma op-apr.azores.gov.pt. Entre os dias 1 e 31 de maio aparecerá uma barrinha azul que diz Apresenta a sua anteproposta. Devem clicar nessa barrinha, autenticar-se na plataforma com as credenciais de acesso à rede GRA ou EDU. Os colegas afetos ao domínio do INE ou da Segurança Social, no caso de não saberem o vosso acesso à rede GRA, devem contatar os vossos serviços de informática para que eles vos disponibilizem essa informação. Após a autenticação, devem então preencher um formulário de submissão de anteproposta. Nesse formulário, precisamos que se identifiquem enquanto trabalhador proponente da vossa anteproposta, disponibilizando-nos o vosso nome e contacto móvel. E no caso da vossa ideia ser apresentada em equipa, ou seja, em colaboração com outros colegas, precisamos também do nome e do e-mail dos restantes colegas que compõem a vossa ideia. Para além disso, precisamos também que nos digam qual o título, descrição e área temática da vossa ideia, bem como o departamento, organismo e serviço a que se destina. Nesse formulário existem também dois campos, o campo do período de execução e do orçamento, que são dois campos que não são de preenchimento obrigatório, ou seja, podem submeter o vosso formulário sem preencher esses dois campos. Para além disso, no caso de preencherem estes campos, esta informação não é vinculativa, ou seja, os colegas das equipas técnicas, na fase da análise técnica, vão realizar estudos de mercado a perceber qual o orçamento e o período necessário para executar a vossa proposta, no caso dela vir a ser uma proposta vencedora. E aí, então, introduzirão o período de execução e o orçamento da vossa proposta quando ela passar de anteproposta a proposta. Para além disso, podem ainda disponibilizar outra informação que achem relevante, nomeadamente imagens, documentos ou vídeos. Por fim, para então conseguirem submeter a vossa anteproposta, precisam de declarar sobre compromisso de honra, que reúnem os necessários requisitos para efeito da apresentação da anteproposta, isto é, que são trabalhadores com vínculo de emprego público, afetos a organismos e serviços da administração pública regional, direta ou indireta. Disse-vos há pouco que as vossas ideias para serem admissíveis a esta edição do Orçamento Participativo da Administração Pública Regional tinham que cumprir determinados critérios. Os critérios são os seguintes: as vossas antepropostas têm de ser apresentadas por trabalhador ou trabalhadores com vínculo de emprego público que exerçam funções na administração pública regional direta ou indireta, têm de ter incidência preponderante na administração pública regional, não podem colidir com as atribuições e competências legalmente previstas pelo departamento, organismo ou serviço objeto da mesma, não podem ter incidência em mais de um organismo ou serviço, têm de se enquadrar no âmbito das 4 áreas temáticas disponíveis para esta edição, isto é, a área do ambiente de trabalho, responsabilidade social, redesenho de serviços públicos ou sociabilidade. Não podem configurar pedidos de apoio ou prestação de serviços, designadamente por estarem protegidos por direitos de propriedade intelectual. Não podem implicar o recurso a serviços prestados pelo proponente ou qualquer entidade associada ao mesmo suscetível de o beneficiar individualmente, ou seja, um proponente não pode apresentar uma anteproposta com o intuito de ser ele a prestar o serviço ou a fornecer determinado bem. Para além disso, não podem estar em contradição com os princípios que regem a atividade administrativa, não podem ser notoriamente ofensivos à moral e bons costumes e à imagem dos organismos e serviços da administração pública regional, não se podem revelar tecnicamente inexecuíveis, nem podem ser genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação à proposta, não se podem enquadrar na esfera de direito de petição ou configurar iniciativas legislativas e, por fim, não podem então ultrapassar o montante dos 15.000 euros. Relativamente à reclamação que podem apresentar após a fase da análise técnica, a mesma tem de ser enviada para o e-mail opifan.apr@azores.gov.pt entre os dias 8 e 11 de julho e devem então identificar-se enquanto trabalhador proponente da anteproposta ou da proposta à qual estão a apresentar a vossa reclamação, identificar também a respectiva anteproposta e proposta e, por fim, apresentar o teor da reclamação, ou seja, o motivo pelo qual vos levou a levantar esta reclamação.
Relativamente à votação, nesta edição, cada trabalhador tem direito a um voto. Para o exercer, deve aceder à mesma plataforma utilizada para a submissão das antepropostas, op.ifanapr.azores.gov.pt. Entre os dias 16 de julho e 30 de setembro aparecerá novamente uma barrinha azul, mas neste período com o texto Consulte as propostas, vote aqui. Devem clicar nessa barrinha, autenticar-se novamente com as credenciais de acesso à rede GRA ou EDU, selecionar a proposta que pretendem votar e clicar no botão Votar nesta proposta. Cheguei então ao fim da apresentação das regras de operacionalização desta edição do Orçamento Participativo da Administração Pública Regional. Agora vou apenas passar-vos então um vídeo explicativo de como é que podem submeter as vossas ideias a esta edição do Orçamento Participativo da Administração Pública Regional. Devem então aceder à plataforma opifanapr.azores.gov.pt, clicar na barrinha azul que está disponível apenas até o dia 31 de maio, concordar com os termos e condições e autenticar-se utilizando as credenciais de acesso à rede GRA ou EDU. Para colocarem as vossas credenciais EDU, devem clicar ali na caixinha branca com a setinha e alterar para a extensão @edu.azores.gov.pt. Pós-colocação então das vossas credenciais, têm acesso aqui ao formulário. Devem começar por escolher a área temática à qual pretendem apresentar a vossa ideia, declarar sob compromisso de honra que reúnem os tais requisitos que vos falei há pouco. E precisamos aqui dos dados dos trabalhadores proponentes. O nome e a imagem aparecem pré-preenchido, precisamos apenas que nos disponibilizem o vosso contacto móvel e, no caso da vossa ideia ser apresentada em equipa, precisamos também do nome e do e-mail dos coproponentes, dos outros trabalhadores. De seguida, devem selecionar então o departamento, organismo e serviço a que se destina a vossa proposta. Podem então ou não colocar o custo e período de execução da mesma e indicar-nos o título e descrição. Podem aqui também submeter outros documentos que achem relevantes para fundamentar a vossa anteproposta, nomeadamente imagens, documentos ou vídeos, sendo que no caso de submeterem aqui uma imagem, a mesma ficará associada à vossa anteproposta no front office, visível para todos os colegas que queiram consultar. Terminado então o preenchimento do formulário, devem submeter e receberão no vosso e-mail um e-mail a confirmar toda a informação submetida no formulário. Chegamos então ao fim da apresentação. Agora vamos dar-vos voz para que possam colocar todas as vossas questões. A partir deste momento, julgo que já conseguirão ativar os vossos microfones. Pedia só que quem tiver questões, não tenha problema em colocá-las, que agora é o momento que podem interagir diretamente com os colegas das equipas técnicas, colocando questões específicas que tenham de alguma ideia que já tenham em mente ou também de algumas questões relativamente às regras de funcionamento desta edição. Pedia só que clicassem ali no botãozinho de levantar a mão para que possamos então ir dando voz a todos vocês. Mais uma vez, obrigada pela vossa disponibilidade e vamos então agora aguardar para que coloquem as vossas questões. Obrigada. Estava também agora aqui a confirmar alguém que não queira colocar as questões, ou que não tenha a possibilidade de colocá-las, em viva voz, pode também, deixar a sua questão no chat, que já o temos aqui aberto e que podemos ir, colocando as questões e os colegas também vão respondendo. Mas verifiquei que durante a apresentação não surgiram dúvidas, não temos, questões neste momento colocadas no chat. A Carla Rosa já levantou a mão. Bom dia, Eh, Carla. Olá, bom dia a todos. Eu só desejava saber se o mesmo proponente, para o mesmo tema pode apresentar mais de uma proposta. Para o mesmo tema.
para a mesma área temática, não é, Carla? Exatamente, sim. Sim. Não existe o Eu limite posso máximo não de não existe. propostas que cada trabalhador pode apresentar, inclusive a Carla se desejar apresentar 2 ou 3 ideias para a mesma área temática pode também escolher apresentar uma ideia para cada uma das áreas temáticas, está à vontade. Se tiver ideias, é só submetê-las, porque não existe limite de ideias. Na votação, tem Hum. os trabalhadores direitos a um voto, Uhum. e o proponente também pode votar. Na Sim, su sim, todos sim, sim, qualquer Mas na sua trabalhador e na sua ok, exato, não existe, pronto. restrição. Tenha só Ok, direito a um voto, se tiver mais do que uma, proposta, pois terá que fazer uma escolha, mas cada trabalhador tem direito a um voto e, exerce-o da forma que achar melhor, obviamente. Não ok. existe essa E restrição. agora, ao apelo ao voto, e uma Uhum, vez, através das redes sociais, uhum. se nós podemos fazê-lo livremente. Sim, também podem Portanto, utilizar não há o os meios que nós acharmos por exatamente, exatamente. ok. Sabendo que as propostas vencedoras serão as que recebem, maior voto, estão à vontade, sejam Pois é, criativos. é por isso mesmo. O objetivo é conseguirem que a vossa ideia reúna o maior número de votos. Como é que o fazem? Não temos aqui nenhuma restrição também. Pronto, por hora estou esclarecida. Obrigada. Ok. Obrigada, Carla. A doutora Filomena está sem som. Não a ouvimos. Só vemos a Peço sua desculpa, pergunta. pensei que tinha Não faz o som mal. ativo. Bom dia. Em complemento, na fase da votação, nós elaboramos um kit para cada proposta e enviamos para o proponente para ele depois utilizar esse kit que tem o QR Code que vai diretamente para a proposta para facilitar a votação. Pronto, o proponente pode utilizar esses materiais ou também pode elaborar outros materiais, mas o kit nós preparamos para cada proposta com o respectivo código QR. Vejo aqui que a Rita está a escrever no chat. Este chat vai-nos dando aqui algumas informações. Vamos, se calhar, também aguardar pela dúvida da Rita. Entretanto, também, se mais alguém for tendo questões ou ativando o microfone, ou então também deixando no chat, vamos aqui dar-vos mais uns minutinhos. No entanto, enquanto a Rita coloca aqui a sua questão, entretanto, a Filomena já colocou no chat os nossos contactos para posteriormente, se tiverem alguma dúvida, podem sempre entrar em contacto connosco ou via e-mail ao pifanapr@azores.gov.pt ou então através do contacto telefónico 295 245 000, que aí fazemos sempre um contacto direto com os trabalhadores, não só no esclarecimento de alguma outra questão que possa surgir entretanto, no momento de submissão da anteproposta também, se surgir alguma dúvida, podem entrar em contacto connosco que nós prestamos o respectivo apoio. Hum, e julgo que a Rita, entretanto já está aqui a questão da Rita. A Rita então pergunta: Bom dia, faço parte da Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça na Horta. Queremos melhorar aqui o espaço da Biblioteca Infantil. A nossa dúvida é em que área poderemos inserir a nossa anteproposta. Rita, consegue-nos só especificar melhorar o espaço com a aquisição de material, com pronto, não sei se o Paulo conseguirá dar alguma ajuda. Eu só ia colocar uma questão à Rita Diga, antes de diga. passar Uhum. a palavra ao Paulo. A biblioteca infantil destina-se aos cidadãos, às crianças, ao público. Ok, isso então é uma ideia para o orçamento participativo dos Açores e não para o OP da APR, ok? Porque o OP da APR
destina-se a melhorar o ambiente de trabalho, por exemplo, dos trabalhadores. Aqui, se é para o espaço do público, não é? Pode apresentar essa ideia ao orçamento participativo dos Açores, que este ano iniciar-se-á em outubro. Parece que a Rita ficou esclarecida pelas suas reações. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Julgo que não. Se calhar, de forma a não alongarmos muito a sessão, não existindo mais questões, damos por terminada a mesma. Não se esqueçam que também podem sempre colocar outras questões via e-mail ou via telefone. Ficamos então a aguardar as vossas questões. Relembrar-vos apenas, que há pouquinho também esqueci-me de dizer, vamos ter mais um encontro participativo para a semana no dia 24, quarta-feira. Portanto, entretanto, se surgirem questões, estejam à vontade para participar no próximo, que será o último encontro participativo. Hum, Se não tiverem disponibilidade, coloquem as questões por e-mail ou por telefone e ficamos então a aguardar as vossas antepropostas. Também disponibilizaremos as gravações dos nossos encontros no YouTube do Governo Regional dos Açores. Caso queiram rever algum encontro para esclarecer alguma questão, também o podem fazer. E julgo que da minha parte está tudo. Agradecer novamente a vossa presença. Ficamos a aguardar a vossa participação e até breve. Obrigada.